Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Sou autista, tenho 31 anos. Sou formado em educação física, professor de Araruama e Maricá e um apaixonado por gravar devocional. Vamos para o nosso devocional de hoje, dia 99. Nova mentalidade. Quando o povo de Israel saiu do Egito, infelizmente manteve a mentalidade de escravo por muito tempo e, por causa disso, não tomou posse da promessa. Precisamos ter uma nova mentalidade e saber que escravos não conquistam, não avançam e não desfrutam das promessas divinas. Somente pessoas livres avançam e conquistam. Jesus nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos chamou. Quem tem mentalidade de escravo murmura e acaba morrendo no deserto por causa dessa forma de pensar. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu: E não se queixe, como deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Pare de reclamar, tenha a mente de um conquistador e creia que Jesus veio para lhe dar vida em abundância. Tenha uma nova mentalidade e entenda que em Cristo você já é mais que vencedor. Dessa forma, mesmo quando tudo der errado, pare de murmurar e dizer que é difícil, pois essa é a mentalidade de um escravo. Pessoas livres agradecem porque creem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Um projeto grande não cabe em uma mente pequena. Sua mentalidade está renovada com a sua vida nova em Jesus? De leitura, 2 Samuel 23 e 24. Vamos ler 2 Samuel 23 e 24. 2 Samuel capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do sábio salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rosto de Israel me disse: Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã. Quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de fel e de haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Ciente dos nomes dos valentes de Davi: José de Bacebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até se cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno, e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Bebera eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os três. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente em Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe,
desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-las da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Bora beber água, hein? Beber água, tá? Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, filho de Benjamim, Benaé, Piratonita, Idai, dos ribeiros de Gaás, Abi Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gelonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Armonita, Narai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Ao todos eram 37. 2 Samuel, capítulo 24. Mais uma vez, Herodes do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra ele, dizendo: Vá, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do exército: percorra toda a tribo de Israel, desde Dan até Beerseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Chegaram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a toda a cidade dos heveus e dos cananeus. Desceram para o sul de Judá, a Beerseba. Assim percorreram toda a terra e, depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Depois de haver licenciado o povo, Davi ficou com dor no coração e lhe disse ao Senhor: cometi grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó, eu peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, que fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que o execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém preferi que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde amanhã até o tempo em que havia determinado. E, desde Dan até Beerseba, morreram 70.000 homens do povo. Quando o Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão não seja, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu, do alto, que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Davi saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por
Porque o rei, meu senhor, vem até este seu servo. Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custou nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Bom, acabou aqui a nossa devocional de hoje, do livro Priorize Deus. Se você pode manter a divulgação dos 10, eu vou colocar de título toda pessoa ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra já funciona nos corações. Seja como estarei agora, dando aula no ACBs, esteja me abençoando muita gente todo mal. E aqueles alunos que me obedecer, que eles possam passar um dia e uma tarde agradável de educação física. Sigo todos os funcionários aqui do ACBs, direção, orientação, secretaria, cozinha, limpeza, portaria, todos fazem mediadores, professores, estagiários, pessoal de apoio, todos fazem parte do organograma do ACBS. Deus abençoe muita gente do mal, e que lá possa ser luz e sal no meio daquela escola, que eles possam ver em ti, que eles possam ver em mim a tua luz, Senhor, que eu possa brilhar no meio daquela escola. Esteja meu colo no Cauã Brian, Senhor, esteja acalmando o coraçãozinho desse teu servo tão pequenino, Senhor. Que ele venha estar calmo, que ele venha se comportar na aula e que ele possa aprender um pouco mais de educação física e das demais matérias. Pai, desejo em Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, se inscreva no metade de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.